Dando continuidade ao vídeo passado, vamos nesse aqui falar de mais 3 técnicas da terapia cognitivo-comportamental. Esse tipo de conhecimento claramente é importante para o próprio terapeuta dessa linha, mas também pode ser interessante para o paciente saber um pouco mais como que se dão essas intervenções numa clínica psicológica de TCC. Vamos à primeira. Lembrando que se você tem interesse em psicologia e quer saber como que uma psicoterapia pode ser útil para você, se inscreva no canal, acompanhe aí os meus vídeos. A terapia de exposição é bem característica da família de psicoterapias comportamentais. Ela parte do princípio de uma abordagem bem direta que diz que uma pessoa que tem medo ou fobia a alguma coisa precisa começar de uma forma programada e controlada a se expor àquela situação para que assim o seu medo vá cedendo. E quando a gente fala em medo, em fobia, a gente está também falando bem de perto de ansiedade, que é o resultado que vem desses problemas. Então uma pessoa às vezes está sofrendo de ansiedade e por trás daquilo tem o medo de alguma situação que ela está tendo que enfrentar constantemente e que aquilo vem gerando uma sobrecarga psíquica para ela, cujo resultado é uma ansiedade que pode até parecer não ter uma causa direta, mas que quando você investiga, você descobre aquele medo ali por trás. Claro que estamos falando aqui de um trabalho profissional, não é simplesmente falar para uma pessoa, vai lá e se joga naquilo que você tem medo. Uma dificuldade adicional é que na maioria das vezes não vai ter naquele ambiente ali do consultório uma forma de expor a pessoa à situação que ela teme. Então isso vai ter que ser pensado uma maneira de como passar das orientações do consultório para uma prática ali que o paciente vai ter que tentar buscar. Como é algo planejado e controlado, também não se trata de expor o paciente. É uma coisa que deve ser evitada a todo custo, expor o paciente a uma dose, digamos assim, muito elevada daquilo que ele tem medo, porque senão vai piorar a situação. Outra coisa que eu quero dizer é que, como estamos falando de terapia cognitivo-comportamental, a parte dos pensamentos também serão bastante abordadas nesse procedimento. Os profissionais que são exclusivamente comportamentais vão ter um trabalho um pouco diferente. Os da TCC vão querer discutir longamente com o paciente as sensações, as emoções, os pensamentos que vêm naquelas situações para que elas possam ser bem planejadas e introduzidas de uma forma, digamos assim, suave nessa exposição. Por falar em ansiedade, um quadro associado a ele são aqueles momentos de ansiedade aguda, chegando até às vezes a uma crise de pânico. Seja para a ansiedade mais leve e mais permanente, ansiedade generalizada, seja a ansiedade em situações específicas ou até nessas crises, para todas elas existe o benefício de um treinamento de relaxamento. São práticas que a pessoa aprende a fazer, pratica, vai se desenvolvendo naquilo e aí se torna para ela uma ferramenta importante para ela usar nesses momentos em que bate a ansiedade. Esses exercícios vão ser ensinados e praticados ali no ambiente mais tranquilo do consultório, sob a orientação do psicólogo, mas depois é aconselhável que a pessoa pratique inúmeras vezes em casa, ao longo das semanas, dos meses, para que ela consiga acessar aquele estado de calma, de equilíbrio, nos momentos em que o contrário está assolando, ou seja, nos momentos em que está batendo a ansiedade. E aí nessas técnicas, bastante difundidas dentro e também fora da psicologia, tem aqueles exercícios de prestar atenção na respiração, mudar a forma como respira, ou se concentrar num batimento cardíaco, ou num som, ou no entrar e sair do ar pelas narinas, fazer contagens regressivas, despertar consciência sobre diversas partes do corpo, relaxar a musculatura. Existem algumas variações, mas todas com aquele mesmo objetivo.
Como terceira técnica, podemos chamar que é um conjunto de técnicas, né, porque vai ter as suas variações para cada necessidade específica. Podemos chamar de desenvolvimento de habilidades sociais. Então você vê que é um grupo amplo de qualidades de saber se portar, saber se relacionar com os outros, que a gente chama de habilidades sociais. Isso pode ser treinado também numa terapia cognitivo-comportamental. Inicialmente, será necessário identificar que tipo de habilidade falta àquele paciente. Interessante também ver que tipo de habilidade ele já possui, para que a gente parta dessas que ele possui e desenvolva aquelas que lhe faltam. Algumas vezes o treino de algumas dessas habilidades é chamado de treino de assertividade, que quer dizer que é uma preparação para a pessoa conseguir se posicionar melhor diante das situações. Aquela pessoa que geralmente tem a tendência de ouvir e não responder nada, que ela consiga se colocar sua voz para fora, dizer que alguma coisa está incomodando, dizer que não consegue fazer algo ou que não concorda com uma proposta, aprender a dizer não, por assim dizer. Veja que esse tipo de habilidade muitas vezes surge de forma totalmente natural nas pessoas que nunca foram treinadas e já conseguem se sair bem nisso. Mas outras, por diversos motivos, não se desenvolvem e aí precisam dessa força a mais para conseguir chegar mais próximo, pelo menos, desse desempenho satisfatório perante as outras pessoas e as situações mais desfavoráveis com que a gente se depara no dia a dia.